E aí, pessoas lindas, como é que vocês estão hoje? Meião de semana. Vamos lá para quarta-feira, metade da semana já foi vencida e continuamos aí, né? Enfrentando as nossas batalhas, enfrentando os nossos dias um após o outro, com muita paz de espírito, é o que nós precisamos. Tem uma frase de memes que fala: vamos fazer terapia para não matar aquelas pessoas que não fazem terapia. Então, é bem isso, vamos vencendo os dias. E com a terapia muito melhor, né? Então vamos iniciar a nossa terapia com café, porque sem café a vida não vai. Gente, hoje nós vamos falar sobre as nossas emoções. Por quê? Tá aí o filme que tá no cinema, o Divertidamente, e ele fala exatamente sobre isso, sobre as nossas emoções. Mas o que ele nos mostra? Que nós precisamos das nossas emoções, todas. Dor, tristeza, raiva, nós precisamos dela. Por quê? Porque elas são nosso controle. São elas que nos mostram até onde podemos ir, até onde conseguimos ir, o que está doendo, o que está incomodando. Então, nós precisamos entender que essas emoções, elas não podem ser tiradas. Elas só precisam ser controladas. Como que a gente controla as emoções? Primeiro, você tem que se conhecer. Você tem que saber exatamente quem é você, o que você quer, aonde você quer chegar, o que você gosta, quais são os seus limites, o que você consegue, o que você não consegue. Então, o primeiro ponto é se conhecer. O segundo ponto é saber quais são as emoções mais dominantes em você. Por isso que você tem que se conhecer, porque você consegue conhecer as suas emoções dominantes através do seu autoconhecimento. Então, conhecer as suas emoções dominantes, aquelas que sobressaem a cada momento, se é a raiva, se é a tristeza, se é o medo, qual que sobressai? Então, precisamos ver isso, né? Qual delas sobressai, quais delas são as mais fortes. Ter essas emoções faz parte do nosso viver. O que acontece? Acontece que a gente deixa com que estas emoções nos controlem. E não é assim. Então, o terceiro ponto é ter controle sobre as emoções, sobre as nossas emoções. Como que eu vou ter controle das minhas emoções? Me conhecendo, sabendo quem eu sou. Controlar as emoções requer treinamento, vamos dizer assim. É uma constância que você faz percebendo quais são as emoções que estão te dominando. Se eu estou o tempo todo com raiva, é a raiva que me domina. Quem tem que dominar? Eu. Eu domino a raiva. Eu controlo ela. Eu que sei quando é o momento de ficar com raiva e quando é o momento de deixar ela no cantinho. Só que o que muitas vezes acontece é essa raiva descontrolada. É onde você não consegue dirigir sem estar com raiva. Tem um desenho do Pateta que ele entra no carro, ele se transforma em outra pessoa. Ele é bravo, ele briga, ele sai do carro, ele é pacato, ele é manso. Então, tem pessoas que são exatamente assim.
Pessoas que no trânsito elas deixam com que a raiva, a pressa, as domine. Então, você precisa controlar as suas emoções. Todas as nossas emoções, elas são um mecanismo de proteção, de defesa. Só que elas estão, hoje em dia, totalmente descontroladas dentro de nós. Então, nós precisamos começar a controlar elas. Meditação ajuda, reflexão, parar e refletir sobre o seu dia. Você reflete sobre o seu dia? Depois vocês me contam aí, se vocês refletem, se vocês tiram um momento no final do dia para refletir sobre como foi o seu dia. Porque eu faço isso. Antes de deitar, eu sento comigo e me pergunto, o que foi de proveitoso no seu dia hoje, Patrícia? O que você fez, que você aprendeu, que você ensinou, que foi de proveitoso? E o que foi de não proveitoso que você fez no seu dia hoje? O que foi de ocioso, o tempo que você ficou parada? Por quê? Porque eu preciso saber disso. Eu preciso desse feedback meu para ir gerando os outros dias, para ir trabalhando comigo mesmo nos outros dias. Então, vamos começar a fazer reflexões, as reflexões diárias de como foi o seu dia. Para quê? Para a gente começar a entender como agem as nossas emoções, como nós controlamos as nossas emoções. Então, quando vier uma emoção querer extravasar, quando tiver assim muito aquela tristeza, você tá só triste, nada tem graça para você, a reflexão vai te ajudar a achar o porquê daquilo. Aonde foi que aquilo começou? Você não nasceu uma pessoa triste. Você foi desencadeando isso na sua vivência. Eu digo que se você está triste, é porque você não tem motivação. A tristeza, ela vem da falta de motivação, de esperança de um amanhã. Então, um propósito, quando você tem um propósito para o seu futuro, é mais difícil a tristeza ser constante na sua vida. Porque quando você consegue realizar algo que te leva mais próximo àquele propósito, você não fica triste. Não tem como. Então, ter uma direção, ter um norte, um caminho a seguir, isso ajuda muito no seu controle emocional. Então, reflexão diária. Outra coisa, você se questiona sobre as suas atitudes? Ah, Patrícia, isso faz parte da reflexão. Não. Quando você toma uma atitude impensada, você não reflete antes. O refletir é pensar antes de agir. Então, seja mais observador. Observe mais as pessoas, as atitudes dela e busque em você o que você faz parecido, o que você faz diferente. Isso não é se comparar ao outro. Isso é se autoanalisar. Se comparar é você ficar falando assim, eu não faço isso, eu não sou igual a essa pessoa. Isso é uma comparação. Lá, o fulano fez isso, você nunca fez. Eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Isso é se comparar. Agora, você observar a pessoa, você analisar as atitudes dela e se analisar em relação àquelas atitudes é um início de autoconhecimento. Então, isso é analisar as suas atitudes. Pense antes de fazer, de tomar qualquer decisão, de fazer qualquer ação. Não deixe que a sua emoção
faça isso por você. Faça uma análise. Eu preciso resolver esse problema, mas eu estou com medo. Faz parte ter medo, principalmente se for uma mudança, se for algo novo. Nós temos medo do novo. Isso é ruim? Não, é novo, você não conhece. Como é que você vai se jogar de cabeça nisso? Então, você tem que ter esse medo para te controlar. Senão, todo mundo tava subindo aí nas pedras e pulando, sem medo nenhum, pulando bungee jump, pulando disso, sem segurança, sem nada, só indo. Não, você precisa parar e pensar. O medo te faz isso. Ele te obriga a parar e pensar. Só que não é sobre tudo. Porque tem coisas que você já sabe que você não precisa ter medo. Uma resposta a uma briga, uma resposta impensada. Se você tiver medo, ele te frearia. Só que nesse momento você não tem medo, você está com uma pessoa que você conhece. O que você precisa ter? Controle emocional. Para que você não dê a resposta errada no momento em que a raiva se sobressaiu. Então, a raiva não pode dominar você nesse momento. Bom dia, Nebson. Vamos analisar as questões. Seja racional. O tempo todo? Não, nós precisamos das emoções, como eu estou falando. Mas, em determinadas situações, pense, analise e só depois tome a decisão. Patrícia, eu tô numa discussão ali, aquilo é rápido. Se você observar o que a pessoa está dizendo, se você absorver tudo que ela está dizendo, essa análise ela é rápida. E você consegue dar a resposta certa no momento certo para, parar aquela discussão. Para começar, se você tem um controle emocional, você nem começa uma discussão. Já começa por aí. Quando a pessoa vem exaltada, você já consegue controlar a exaltação dela através do seu controle emocional. Gente, é tudo tão maravilhoso, porque você tendo controle sobre as suas emoções, você tendo controle sobre quem você é, você sabendo quem você é, você consegue dominar uma situação que está ali explodindo. Por quê? Porque você consegue ser racional, você consegue ter percepção do que é certo usar naquele momento, o que você deve fazer naquele momento, qual atitude você tomar. Você consegue ter controle de uma situação que está descontrolada. Por quê? Porque você tem controle sobre você. Então fica fácil você lidar com essas situações. O controle emocional, ele faz com que você tenha as rédeas da sua vida na sua mão. Você sabe que aquela discussão, ela não vai acabar bem se você entrar com a sua raiva. Você tem esse discernimento, você consegue perceber isso. Mas a pessoa tá me ofendendo, a pessoa tá falando da minha mãe, do meu pai. Ela tá fazendo isso para te atingir. Você só vai beber o veneno que ela está te dando se você quiser. E aí ele vai fazer efeito em você. Então, a pessoa está fazendo aquilo justamente para te descontrolar. Ela está dizendo aquelas coisas para te desestabilizar. Aquilo que ela está dizendo é verdade? Não, não é. Então, por que eu vou entrar na onda dela? Não é verdade. Como é que eu sei? Porque eu me conheço.
Então eu sei que o que ela está dizendo sobre mim